Em 1590, um grupo de exploradores retornou a uma pequena ilha na costa da América do Norte, esperando encontrar seus compatriotas. Mas, ao invés disso, depararam-se com algo inexplicável. A colônia inteira havia desaparecido sem deixar rastros. Nem corpos nem sinais de luta, apenas uma única palavra esculpida em uma árvore: Croatoan. O que aconteceu com os 117 homens, mulheres e crianças de Roanoke? Foi um massacre, um desastre natural ou algo ainda mais sombrio? Hoje, mergulhamos no maior mistério da América colonial. Vamos voltar ao final do século XVI para entender o mistério de Roanoke. Na época, a Inglaterra estava determinada a estabelecer uma colônia permanente na América do Norte para competir com a influência da Espanha no Novo Mundo. Foi assim que surgiu a expedição liderada por Sir Walter Raleigh, que em 1587 enviou um grupo de colonos à ilha de Roanoke, localizada no que hoje é o estado da Carolina do Norte. Os colonos enfrentaram desafios desde o início: condições climáticas adversas, falta de suprimentos e tensões crescentes com os nativos locais. A região era habitada por várias tribos, incluindo os Powhatan e os Croatoan, que tinham culturas e interesses distintos. Alguns relatos indicam que os nativos inicialmente ajudaram os colonos, mas a escassez de recursos pode ter aumentado os conflitos. John White, o líder da colônia, decidiu voltar à Inglaterra para buscar ajuda. Mas devido a conflitos com a Armada Espanhola, ele só conseguiu retornar 3 anos depois, em 1590. E foi nesse retorno que ele encontrou a colônia completamente vazia. Os 117 colonos, entre homens, mulheres e crianças, eram esperanças de um novo começo. Seus sonhos, ambições e medos foram levados pelo tempo e deixaram para trás um dos maiores enigmas da história. Quando John White chegou à ilha, o que encontrou foi um cenário desolador. As casas haviam sido desmanteladas, mas sem sinais de um ataque violento. Não havia corpos, nem pertences abandonados. A única pista era a palavra Croatoan esculpida em uma árvore e as letras Cerro em outro local. Croatoan era o nome de uma tribo nativa que habitava uma ilha próxima, hoje conhecida como Ilha Hatteras. Isso levou muitos a acreditarem que os colonos teriam se mudado voluntariamente e se integrado à tribo. Mas se foi isso que aconteceu, por que nunca foram encontrados vestígios claros dessa fusão cultural? Pesquisas arqueológicas recentes sugerem que fragmentos de cerâmica europeia e ferramentas foram encontrados em locais associados aos Croatoan, indicando algum tipo de contato. No entanto, essas descobertas ainda não explicam completamente o destino dos colonos. Ao longo dos séculos, diversas teorias foram propostas para explicar o destino da colônia perdida de Roanoke. Vamos explorar as mais intrigantes. Conflito com nativos americanos. Uma das teorias mais discutidas é a de que os colonos foram atacados por tribos nativas. Embora houvesse tensões entre os colonos e algumas tribos locais, a falta de evidências de luta ou corpos enfraquece essa explicação. Por outro lado, algumas tribos podiam ver os colonos como uma ameaça e um confronto poderia ter ocorrido longe da vila. Mas por que não restaram nem vestígios nem relatos confiáveis? Fome e desastres naturais. Outra possibilidade é que os colonos tenham sucumbido à fome ou a um desastre natural, como uma forte seca que se sabe ter atingido a região na época. Sem recursos e sem ajuda externa, eles poderiam ter perecido ou abandonado o local em busca de sobrevivência. Pesquisas indicam que a região de Roanoke enfrentou uma das piores secas em mais de 800 anos durante aquele período. Isso certamente dificultaria a sobrevivência dos colonos. Integração com a tribo Croatoan. A teoria mais otimista é que os colonos tenham se unido à tribo Croatoan, sobrevivendo e adotando sua cultura. Alguns relatos posteriores mencionam nativos com traços europeus, mas até hoje nenhuma prova definitiva foi encontrada. Fragmentos arqueológicos, como ferramentas e cerâmicas, sugerem algum contato entre os colonos e os Croatoan. Mas seria isso suficiente para explicar o desaparecimento completo? Eventos sobrenaturais. Para aqueles que gostam de mistérios, não faltam teorias sobrenaturais.
Desde maldições nativas até abduções alienígenas, o desaparecimento de Roanoke tem inspirado especulações fantásticas. Embora essas ideias pareçam improváveis, elas refletem o fascínio e o desconforto humano com o inexplicável. Nos últimos anos, arqueólogos e pesquisadores encontraram algumas pistas que podem esclarecer o mistério. Fragmentos de cerâmica, ferramentas europeias e outros artefatos foram descobertos na ilha Hatteras, sugerindo que pelo menos parte dos colonos pode ter se mudado para lá. No entanto, essas descobertas ainda não resolvem o enigma por completo. Há indícios de que outros grupos de colonos podem ter migrado para o interior, buscando refúgio em terras menos expostas. Essa hipótese abre uma nova linha de investigação. O legado de Roanoke. O desaparecimento da colônia de Roanoke continua sendo um dos maiores mistérios da história americana. Ele representa os desafios e perigos enfrentados pelos primeiros colonos europeus no Novo Mundo e nos lembra das incertezas de explorar territórios desconhecidos. Mais do que um enigma, Roanoke é um símbolo de perseverança e curiosidade. Afinal, é o desejo de entender o inexplicável que nos impulsiona a continuar investigando. Deixe sua opinião. O que você acha que aconteceu com os colonos de Roanoke? Compartilhe nos comentários. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias fascinantes do passado.